O paralítico perdoado e curado. Marcos 2, verso 1. Alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. 2 ajuntaram-se, pois, muitos, a ponta de não caberem nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. 3 Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por 4. 4 E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. 5 E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. 6 Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: 7 Por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecado senão um só, que é Deus? 8 Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si, e perguntou-lhes: Por que arrazoais desse modo em vossos corações? 9 Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoados são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito, e anda? 10 Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. 11 A ti te digo: Levanta-te, toma o teu leito, e vai para a tua casa. 12 Então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Acostumados que os judeus etavam há séculos sob alredores da antiga aliança que prescrevia a sentença de morte para determinados pecados que não poderiam sequer ser cobertos com sacrifícios de animais apresentados no templo, e que associavam sem apoio na lei que as pessoas que eram cegas, paralíticas ou que tivessem algum tipo de deficiência era porque deveriam ter cometido algum pecado grave aos seus pais. Sendo com isto marcadas e castigadas por Deus, eles ficaram perplexos e endurecidos. Com o que Jesus estava fazendo, como que desfazendo os próprios juízos de Deus, curando tais deficiências, e muito mais com o fato de declarar que tinha autoridade para perdoar pecados. Tudo que o paralítico pensava receber de Jesus era a restauração da sua saúde física, mas o médico divino curou antes a sua alma, ao lhe ter perdoado todos os seus pecados. Os religiosos fariseus acusaram Jesus de blasfêmia por ter afirmado que havia perdoado os pecados do paralítico. Nosso Senhor, sem perder a boa vontade e paciência em abençoar mesmo diante de toda aquela oposição, aproveitou a oportunidade para demonstrar que possuía autoridade para perdoar pecados, quando ordenou logo em seguida que o paralítico se levantasse e fosse andando para casa. A cura foi operada instantaneamente mediante a sua palavra de ordem, e todos ficaram admirados e davam glória a Deus. É possível que aquela paralisia, naquele caso em especial, tenha sido ocasionada por algum pecado ou forma pecaminosa de vida do que ficará paralítico, e é possível que não apenas ele como outras pessoas tivessem uma certa convicção de que aquela enfermidade lhe viera como forma de algum juízo divino. Ora, uma vez removida a causa, pelo perdão que lhe fora concedido pela graça de Jesus, seria de se esperar que a enfermidade física pudesse também ser curada. Por isso nosso Senhor disse aos fariseus: Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Porque com isto comprovou que a palavra que dera sobre o perdão de pecados teve a sua eficácia, assim como teve também a que dera para que o paralítico se levantasse. Jesus veio a este mundo inaugurar a dispensação da graça, na qual estaria sendo propício para com todos os pecadores que se arrependessem e crescem nele, como o único que pode perdoar e remover nossos pecados e nos curar de todas as nossas enfermidades, quer do corpo, da alma ou do espírito. Sendo conhecedor desta autoridade de Jesus para efetuar uma cura plena, pois viera a este mundo para curar os que são enfermos, o apóstolo Tiago disse o seguinte. Tiago 5 verso 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. 15 E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.